Olá, meus amados, graça e paz de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão, 30 dias de renúncia, 30 dias de santidade. Esse tem sido o nosso desafio, esse tem sido o meu desafio. Sabe, filhos, eu quero desafiar a minha própria alma a ser melhor após esse período, após esse tempo de confissão, de arrependimento e de renúncia. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus está conosco, que Deus está contigo, que Deus está ao nosso derredor. Eu tenho certeza que você vencerá nesse tempo os seus pecados, as suas fragilidades e as suas fraquezas. Amém? O pecado, que propriamente dito não é um pecado, mas sim uma manifestação da nossa alma, a ser vencido hoje é angústia. Quer dizer logo de cara que sentir a angústia não é pecado algum. O pecado é ser dominado pela angústia. O pecado é ser dominado pelo pavor, pelo medo. Por isso eu quero desafiar você a sentir, perceber que talvez no seu coração você esteja passando por um período de angústia, de nó na garganta, de estrangulamento, de falta de ar, de pavor. E eu quero reconhecer na minha vida essa sintomatologia, esses sinais, que podem sim ser um sinal de um transtorno depressivo, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de pânico, mas eu quero falar hoje com vocês sobre a angústia, apenas como uma expressão, uma manifestação da nossa carne, uma manifestação humana diante das tensões da vida. Sentir angústia no coração, sentir o coração palpitar, sentir aquela falta de ar, aquele estrangulamento, não é necessariamente uma patologia, um transtorno mental, uma disfunção da alma. Não. Todos nós passamos por momentos de dor e de angústia. E eu quero olhar com vocês sobre a angústia, sobre esse tema, à luz da palavra. Eu não quero olhar para o compêndio de psiquiatria, para os transtornos psicopatológicos e estar criando nomenclaturas sobre os sintomas que eu estou sentindo. Quero falar apenas sobre sintomas. Não quero falar sobre transtornos mentais, não quero falar sobre psicopatologias, mas eu quero falar sobre as minhas emoções vividas à luz da palavra. É interessante notar que eu posso olhar para as minhas emoções e procurar a psicopatologia para entender o que eu estou sentindo, mas eu posso olhar para a Bíblia e perceber que homens de Deus, pessoas de Deus também sentiram no seu coração angústia, angústia de alma, angústia no seu coração. E eu queria falar sobre angústia na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, Jesus, 100% homem e 100% Deus. Jesus, quando estava conosco, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados Jesus disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir tomado de pavor e angústia. Espera aí, quem estava sentindo pavor e angústia? Jesus. Quem era Jesus? 100% Deus, 100% homem. Mas ele não era Deus? Sim. Ele sabia o que ele ia passar? Sim. Morte, crucificação, abandono do Pai por causa dos meus pecados. Ele sabia perfeitamente que ele seria morto numa cruz, teria o seu lado, a sua barriga, o seu ventre perfurado por uma lança, coroado com uma coroa de espinho. Ele seria desprezado pelo Pai por causa dos meus pecados, mas ele também sabia que ele seria glorificado, que Deus o Pai, juntamente com o Espírito Santo, o ressurgiria da morte. Mas sua alma aqui está angustiada até a morte. E porque ele estava tenso, angustiado, uma angústia mortal, ele começa a transpirar gotas de sangue. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele pede socorro. Queridos, você não está bem, não é fraqueza pedir socorro.
né? Não é fraqueza. Alguns de vocês estão ouvindo essa palavra agora e eu sei o quanto vocês já passaram por momentos de tensão que pediram para si a morte. Queridos, no momento de angústia, Jesus reconhece: eu preciso de ajuda. No momento de angústia extrema, Saul comete o suicídio. Ele se lança sobre a sua própria espada, assim o seu escudeiro também se lança, porque eles não conseguiam enxergar a possibilidade de vitória. Saul, diante da angústia extrema, se mata. Jesus, diante da angústia extrema, busca a face de Deus e pede ajuda humana. Peça ajuda dos seus amigos. Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Jesus cultivou a amizade. Você vai dizer: pastor, eu não tenho 3 amigos. Cultive amigos, porque a angústia virá sobre todos os homens, diz a palavra. Todos os homens passarão por momentos de angústia em um determinado momento da sua vida. Ninguém está imune à angústia. Ninguém está imune ao sentimento de falta de ar. Angústia nos dá a ideia desse estrangulamento, nó na garganta, falta de ar, dor no peito, coração batendo forte. Ninguém está imune. Todos nós, em algum momento, passaremos por angústia. Por isso, seja solidário àqueles que estão passando por angústias. Mas também crie relacionamentos saudáveis para que você, no tempo da angústia, tenha a quem recorrer. Jesus não subiu ao Monte das Oliveiras para orar porque estava angustiado. Jesus manteve um hábito da oração. E porque ele tinha o hábito, a disciplina diária da oração, quando sobreveio a angústia de morte, ele sabia o que fazer. Ele não desenvolveu nenhum hábito novo. Sempre orou, sempre ensinou, sempre estava junto do Pai, sempre se despediu da multidão para estar perto do Pai. Filhos, você não está doente emocionalmente por apresentar um sintoma de enfermidade, uma reação de angústia, uma reação. É claro que nós precisamos distinguir reação, sintomas, sinais do transtorno. Não vou dizer que você está com um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada por causa dessa sintomatologia. Não, queridos, não. Calma. É só uma ansiedade temporária, é só um momento de aflição temporária, é só um momento de adrenalina que o corpo vem sobre nós tentando nos livrar desse estresse. Né? É aquele momento que o corpo libera adrenalina para que você tenha mais força para correr daquele cachorro que, feito um doido, tenta te morder. Nós estamos num momento de incertezas. O coronavírus tem despertado pânico, a recessão econômica tem despertado pânico. Nós não conseguimos carnalmente ver uma saída. E é por isso que mais são as pessoas que estão morrendo na nossa cidade de Marília por suicídio do que por coronavírus. Enquanto morreram 6 pessoas nesse tempo de pandemia por coronavírus, talvez tenhamos de fato casos reais em Marília, 1 ou 2 casos, né, de pessoas que morreram por coronavírus. Filhos, sentir angústia diante de uma tensão, diante de uma vivência angustiante é normal, é normal, é normal. Você não tem um transtorno por causa desse sintoma. Talvez sim, isso se eleve, isso perdure. Talvez você precise sim de fato de um auxílio, uma ajuda psicoterapeuta, de um psiquiatra, de um neurologista que vai te auxiliar de forma terapêutica, de forma medicamentosa, para você suportar essa tensão. É claro que esse momento de angústia revela, né, as nossas fragilidades emocionais. Talvez a sua angústia não seja agora, recente, mas já antiga, sua ansiedade, seu pânico. Você vem carregando eles consigo. Você vem carregando essa ansiedade, esse medo, esse pavor durante meses, anos. Aí sim, nós vamos dizer que esse momento de tensão se agravou por causa dessas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero dizer, o simples fato de você sentir-se angustiado, sentir medo, não diz que você tem um transtorno de pânico. Amados, Jesus sabia tudo o que ele iria passar. E Jesus sabia também que ele seria levantado da sepultura, dos mortos, e voltaria à vida pelo próprio fôlego de vida. Mas mesmo assim, ele sofre a dor,
a minha e a sua dor. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora. Minha alma está aflita. Começa a sentir pavor, medo e morte. Deus meu, por que me desamparaste? Que pergunta maravilhosa. Essa pergunta coloca Jesus no meu lugar. Essa pergunta faz com que Jesus possa viver a minha dor. Ele entende o que eu estou passando. Abandono, desespero. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte, ou seja, Jesus, pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. E livrasse quem? A todos, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão pela vida toda. Ah, queridos, na sua morte, no seu sacrifício, no seu pavor, ele nos deu vitória contra o nosso pavor e o medo da morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a quem? A mim, a você, a todos que estávamos debaixo do pavor da morte. Glória a Deus! Jesus sentiu um pavor mortal. Jesus sentiu angústia mortal. Segundo a releitura de Hebreus, para quê? Para que eu e você pudéssemos ser libertos do pavor da morte. Saul sentiu o pavor da morte. Os inimigos estão vindo contra mim. Não vou ser morto por eles. A adversidade não vai me matar, então eu me mato. Eu antecipo a guerra, eu antecipo a batalha. Eu não vou ser morto pela crise. Antes que a crise chegar, eu vou cometer o suicídio. Eu vou tirar a minha própria vida. Meus inimigos não vão triunfar sobre mim. Esse é o pensamento que está assolando muitas pessoas. Não, filhos. Jesus, homem, venceu a angústia mortal para que eu e você pudéssemos vencer a nossa angústia de morte. Está difícil para você? Sim, está difícil para mim, está difícil para muita gente. Mas espere, sentir angústia de morte é normal, porque nós estamos num período de morte, num período de pressão, num período de isolamento. Queridos, quem vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse tempo de coronavírus, com certeza alimentado pelo império das trevas, fez com que o crente deixasse de congregar. Impediu o crente de estabelecer comunhão, vínculos saudáveis. O isolamento social é uma arma maligna. É uma arma diabólica. Eu não estou dizendo que você não tenha que estar isolado. Sim, fisicamente, mas não esteja isolado emocionalmente, espiritualmente, porque o diabo usa o isolamento como uma arma de guerra, como uma estratégia para devorar as ovelhas. Ele não ataca o rebanho, ele tenta isolar, tirar uma ovelha do rebanho. E assim, uma a uma, Satanás vai devorando as ovelhas. Filhos, não fique isolado nesse tempo de quarentena. Fuja do isolamento emocional, do isolamento espiritual. Não se isole. Há meios virtuais para você manter contato. Mantenha, estabeleça vínculos saudáveis. Jesus não suportaria a angústia de morte se ao lado dele não estivesse Pedro, Tiago e João. Ficai aqui, vigiai comigo. Pastor, mas Jesus era Deus, ele era pleno em si mesmo, sim, mas em sua natureza humana. O Filho de Deus ensina a mim que eu preciso ter amigos de oração. Eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja física, da igreja corpo de Deus. Eu não sou uma igreja em mim mesmo. Eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus. Você precisa de Deus, filho. Não seja prepotente, não seja orgulhoso, não seja arrogante. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não está doente emocionalmente. Você está tendo reações de pânico. Você está tendo sintomas de pânico. Você está tendo uma angústia que é sinal, sintoma de um transtorno. Mas isso é uma reação, isso é uma fase, não é o transtorno, porque esse sintoma, esses sinais não irão perdurar na sua vida. Eles irão cessar em nome de Jesus. O que caracteriza um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, são essas sintomatologias que você está sentindo, mas por um longo período de tempo, superior a 3, 6 meses pelo menos, de angústia.
Não, 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 em nome de Jesus. Olhe pela fé, procure auxílio, sim. Está sentindo mal, peça auxílio. Procure ajuda psicoterapêutica, psiquiátrica, neurologista, procure ajuda. Mas eu quero desafiar você a entender. É perfeitamente normal sentir o que nós estamos sentindo em um ambiente de tensão, de angústia e de medo. Vença, vença em nome de Jesus. Salmo 91 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e ele me glorificará. Eu vou estar com você na sua angústia, diz o Senhor Deus. Você vai orar a mim no dia da sua angústia. Eu vou te ouvir e você vai me glorificar dizendo: Deus, o Senhor foi bom. Salmo 107, no verso 6, 13, 19, diz a mesma palavra. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os ouviu e os livrou das suas tribulações. Deus é aquele que ouve a nossa oração. Provérbios também vai nos dizer, né, que 24:10, se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Mas há uma palavra de Deus também no livro de Provérbios para mim, que o justo é liberto da angústia e o perverso é quem recebe no seu lugar. Espere, eu vou passar por momentos de angústia, não uma vez, não duas vezes, mas inúmeras vezes. A angústia está sempre presente na vida do ser humano, mas da mesma forma que a angústia se levanta e tenta assolar a vida humana, em todas elas Deus se levanta. Deus se levanta para me livrar da angústia. Se a angústia é medo, se a angústia é pavor, quando ela surge, surge também a graça, o favor, a vida de Deus para me livrar dela. Louvado seja Deus, não há angústia mortal que Deus não tenha o poder de me livrar. Tribulação e angústia, diz Romanos capítulo 2, verso 9, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Essa angústia mortal não há livramento. A angústia do inferno, a angústia do fim eterno. Mas essa angústia, eu e você não sofreremos. Nós triunfaremos no final. Nós triunfaremos. O profeta Naum nos diz uma palavra tão linda no capítulo 1, verso 7. Ele diz: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Gente, que palavra linda! Quem é Deus? O Senhor é bom. Ele é fortaleza, algo inabalável no tempo da angústia. Num tempo de incerteza, o que nós mais procuramos é permanecer firme. Qual que é a nossa torre forte? Lugar de refúgio, lugar de esperança? Jesus. Ele é uma torre forte, não será abalado. E aqueles que se escondem debaixo de suas asas também jamais serão abalados. No dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor e tu me respondestes, diz o salmista. Invoca-me, invoca-me, invoca-me no dia da tua angústia, Salmo 50, verso 15. Invoca-me, clame, clame a Deus. Não reprirei a minha boca, disse Jó. Não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó estava aflito, angustiado no capítulo 7, e ele começa a falar da sua angústia de alma com Deus. Ele começa a externar a Deus a sua angústia. Deus o ouve, Deus o livra da sua angústia de morte. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não me calarei. Está angustiado? Fale, 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 mas não para as pessoas. Desabafe, mas não para as pessoas. Desabafe para Deus. Entre no seu quarto secreto, no seu lugar secreto de oração e fale ao seu Deus que te ouvirá. Está passando por um momento de angústia? Eu também estou. Está passando por um momento de tensão? Eu também estou. Todos nós estamos passando. Esse é um tempo de nós nos fecharmos, entrarmos em quarentena espiritual, entrarmos no nosso quarto de oração e começar a fazer guerra, começar a lançar palavras de vitória. Está repreendida toda palavra de morte sobre a minha vida. Eu te repreendo, poder das trevas. Eu estabeleço um dia de vitória. Eu declaro um dia abençoado. Eu vou sair dessa. Eu vou glorificar a Deus no final. Há um fim determinado para esse tempo de angústia. Deus é comigo. Deus é minha força, Deus é meu rochedo, Deus é minha esperança. Amém, queridos? Fiz calar e sossegar a minha alma. Faça como Davi, reconheça a angústia, não ignore.
Faça como Jesus, saia para orar, feche no seu quarto. Faça como Jesus, chame amigos, peça ajuda. Peça ajuda. Você precisa de ajuda espiritual. Você precisa de um abraço, de um amigo, de um colega. Queridos, nós estamos à sua disposição. E eu falo isso de verdade. Meu telefone, minha casa, meu e-mail, nossa igreja, PIB Marília, nós estamos à sua disposição. Queremos ser bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu queria orar com você. A minha oração é que Deus te livre da sua angústia no dia da sua adversidade. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava com angústia de morte. Jesus sentia nó na garganta, essa falta de ar, uma angústia mortal. Foi tomado de pavor e de morte, mas encontrou descanso, vida em Deus. Por isso, levante-se, em nome de Jesus. Está angustiado? Eu também estou. Levante-se, está angustiado? Jesus também esteve. Está aflito? Jesus também esteve. Está sem dormir? Jesus também não dormiu. Foi à noite orar porque sua alma estava aflita. Ele precisava do Pai, ele precisava da força de Deus. Está perdendo o sono? Jesus também perdeu o sono e foi orar. Ele é tão humano quanto a mim e a você. Sabe, filhos, eu quero dizer que eu sempre fui apaixonado por Jesus. E sou de fato apaixonado por Jesus. Porque eu não sou bom. Em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu meus pais. E a vida inteira eu procurei alguém para me inspirar. A vida inteira eu gostei de ler biografias, histórias de grandes homens, de inventores, de avivalistas, de pessoas bem-sucedidas nas empresas, no comércio. Mas sabe, ninguém se tornou um modelo para mim como Jesus homem. Jesus o homem é o modelo, é o referencial de pessoa a ser vivida. E na plenitude dos tempos, Deus o Pai enviou o Filho para quê? Para que eu e você pudesse se inspirar nele, pudéssemos nos inspirar em Jesus, pudéssemos ter um referencial, um modelo. E é por isso que Jesus é apresentado como nosso irmão mais velho em Hebreus, porque ele passou pelos mesmos sofrimentos que nós passamos e agora ele pode nos socorrer no dia da nossa adversidade. Ah, que bênção! Jesus está me socorrendo. Jesus está me socorrendo no dia da minha adversidade. Ele sabe o que eu estou passando. Seu marido não sabe. Sua esposa não sabe. Seus filhos não sabem. Seus amados irmãos também não sabem. Ninguém sabe o que você está passando. Essa é uma realidade. Ninguém sabe o que você está vivenciando. Jesus sabe. Ele passou. Ele passou. Ele sabe o que é ter que pedir ajuda, suplicar ajuda. Por 3 vezes ele vai lá acordar seus amigos que estavam dormindo. Ainda dormisse e repousar, eis que o tentador se aproxima. Orem comigo. Por 3 vezes ele pede ajuda. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar juntos. Filhos, não desista da sua vida. Olhe para Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Ele é o meu modelo. A humanidade de Jesus na Terra é um modelo de vida plena para mim. Na minha perspectiva e perspectiva bíblica, Jesus, homem, viveu a plenitude de vida como homem na Terra. Foi perseguido, foi injuriado, foi injustiçado, passou por privação, por lutas, por açoite, por tortura, por rejeição e por abandono, por desprezo. Não foi glorificado como Deus, como Pai, não recebeu sua glória, mas ele nos mostra como ter sanidade mental, maturidade emocional. Ele nos mostra como ter uma personalidade curada, restaurada e sarada por Deus. Ele teve que enfrentar suas emoções. Jesus, homem, enfrentou suas emoções para que eu e você também pudéssemos enfrentá-las e sairmos vitoriosos e vencedores. Qual é a saída? Jesus, aquele que venceu a angústia de morte. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça, vida e bênção sobre a tua casa, sobre a tua família nessa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a luz do seu rosto e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de esperança, em nome de Jesus. Fica com Deus.